Pessoal, estamos aqui então para mais um dia de aula, né? Mas vamos aguardar mais um instantinho para a turma ir chegando, né? Bom dia, André. Bom dia, Paulo Henrique. Já já a gente começa.
Mais um instantinho, então vamos começar, né? Que o pessoal hoje está meio que já está demorando a chegar, né? Bom dia, Amanda. Bom dia, Gustavo. Na página nossa do Moodle de semana passada, tem um slide falando sobre as histórias das escolas jurídicas. Se vocês tiverem oportunidade, gostaria que vocês baixassem, por favor, ou abrissem os slides. Tem outros dois slides que eu postei agora para nossa aula. Não sei nem se vai dar tempo, né? Teve muita gente, né, Paulo? Então vamos, né? Porque o pessoal vai chegando, a aula fica gravada e a página do curso, vocês estão vendo aí? Do Moodle, a disciplina de vocês.
Hoje é dia 2 ou primeiro? Hoje é 2, né? Isso aí, tá certo. É, dia 2, né, André? A gente perde até a noção do tempo, né? É, a página do curso, vocês estão vendo? Não, agora sim, professor, apareceu compartilhada. Apareceu agora, né? É que eles estavam atualizando. É, no dia de, na semana passada, então, aqui, tá. Na semana passada eu baixei, nós estávamos utilizando esse slide aqui, classificação das regras jurídicas. É o mesmo slide. E hoje eu postei mais dois, tá? Então vocês clicam aqui, tá? E eles vão aparecer por aqui, salvei eles aqui, dele. Ah, tá. Este aqui, né? Baixando ele. Um instantinho que eu tô baixando. Podem baixar. Mas esses slides vocês estão vendo, né? Ah, ele está aqui. Sim, professor, tá compartilhado. Esse aqui, tá? É o mesmo de semana passada. Vamos utilizar ele. Ei, Gustavo, obrigado. Na, sala, na nossa sala de aulas, né? Beleza. É, bom, eu vou compartilhar agora, mas eu estou recebendo notificação aqui de alguém querendo entrar. Vou tentar de novo, eu não vejo na tela, mas aí eu tiro do compartilhamento, ok? Mas vamos lá. Esse slide aqui, nós trabalhamos ele e eu vou voltar ele aqui agora com vocês, né? Vou trabalhar de maneira mais pormenorizada. Na aula passada, nós, nós trabalhamos essa classificação das regras da hermenêutica, né? E as classificações da regra da hermenêutica, ela pode ser dividida em categorias, né? Então, os nossos hermeneutas fazem isso de maneira didática, pedagógica, para ficar mais fácil e separar melhor aí esses tipos de interpretação, né? Então, segundo a doutrina hermenêutica, os, é, são divididos em três categorias, quanto à origem ou fonte que emana, sua natureza, efeitos ou resultados. Só vou citar aqui, porque nós já falamos isso na aula passada com vocês, né? E vou voltar já já com vocês aqui, tá? Então, quando se fala a origem ou fonte que ela emana, né? As regras de interpretação estão relacionadas aí
a, a, ao nascimento, né? A origem. Então, quanto à origem, ela pode ser interpretação autêntica diante da própria lei, judicial, que é a interpretação dos nossos tribunais, geralmente dos nossos tribunais superiores, e daí nós tiramos as jurisprudências, as súmulas vinculantes, né? Nós temos a interpretação administrativa, que são as interpretações dos nossos órgãos públicos do direito, é, tais como os decretos, as resoluções e etc. E nós temos a interpretação doutrinária. Interpretação doutrinária são a interpretação dos nossos jurisconsultos, né? São os nossos estudiosos, dos nossos estudiosos do direito, né? Que procuram interpretar as normas jurídicas e servem de referenciais teóricos para nós, né? E também a segunda categoria da hermenêutica está relacionado aí com a sua natureza, né? Sua natureza é a sua forma, seu caráter, né? A sua essência, ok? Então, aí nós temos a interpretação literal ou gramatical, tá? Essa semana alguém me perguntou, professor, mas é, eu estou confundindo. É literal ou é gramatical? É tanto faz, né? O próprio nome já diz. Você pode interpretar de acordo com a letra da lei, então de forma literal, ou procurar o contexto da palavra, né? Ou entender a gramática da palavra, a etimologia da palavra. Daqui a pouco nós vamos mostrar, inclusive, para vocês como é que isso funciona de maneira mais direta. Depois nós temos a interpretação lógico-sistemática, que trabalhamos com vocês. A interpretação lógico-sistemática é uma interpretação também chamada autêntica, onde se faz a interpretação dentro do próprio, da própria lei, né? Observando ela dentro de um sistema. Quem chamou? Bom, dentro é a Aline. Seja bem-vinda, Aline. Então, aí nós temos a lógico-sistemática, né? Também chamada interpretação lógica, porque ela é feita dentro de uma lógica da interpretação do direito, ou analisando sistemática, dentro de um sistema. Também vamos falar já já com vocês. Interpretação histórica, que é a interpretação onde se busca o aspecto ah, histórico para ajudar na interpretação das regras da hermenêutica e do direito. Interpretação teleológica. Teleo é uma palavra que é devido fim, que tem um devido fim. Então, o direito foi dada finalidade, né? Buscando atender o fim social do qual foi criado. Inclusive, isso, no nosso ordenamento jurídico, em vários artigos, em vários códigos, está aí, pode fechar, em vários códigos aí está falando a respeito da finalidade e do fim social do qual foi criado o direito, né? Até mesmo na atuação do profissional no Código de Ética e no Estatuto da Advocacia dos Advogados, que é um instrumento, né? Que é um instrumento aí de direção, de parâmetro para a atividade profissional do advogado,
ou do operador do direito, já vem escrito, já vem definido que a atividade profissional depende da finalidade social, do fim social, do mesmo jeito que a própria norma foi criada com esse objetivo também, né? Então, citamos isso com vocês na aula passada. Também falamos para vocês, né? Também falamos para vocês é, a interpretação com os seus efeitos e resultados, que é uma interpretação extensiva, que muitas vezes a lei ela é extensiva, o próprio nome já está falando, ela se estende a outros casos que não são especificamente aqueles tratados, aqueles tratados, porque existem as leis, elas também são um conjunto de princípios. Esses princípios norteadores, eles se estendem a todo o ordenamento jurídico. Lógico, nós temos a interpretação restrita, especial, né, do qual trabalhamos com vocês, e a interpretação declarativa ou especificadora, né, ah, é aqui que citamos. Então, nós não vamos trabalhar muito com vocês, isso aqui agora, porque a gente precisa aqui a, a discutir com vocês as escolas de interpretação jurídica, né? As escolas de interpretação jurídica ou sistemas do direito. Como já falamos com vocês, principalmente a partir da criação dos primeiros códigos escritos, mais especificamente do Código de Napoleão, surgiu a necessidade aí de se fazer uma interpretação do direito, ou mais especificamente das leis escritas, positivadas, né? Isso porque muitas vezes o juiz era considerado, né? Era considerado juiz da boca da lei, né? Tá aqui no slide. Juiz boca da lei. Né? O que significa isso? Que ele era o real intérprete da lei. A lei era dita pelo Estado e era de definição de a se dizer, lógico, seguindo aí de maneira racional, com uma certa lógica, né, e fazer uma boa interpretação do direito. Mas muitas vezes isso é feito de acordo com posicionamentos, com ideologia do próprio juiz, né? Então, ele fazia isso a partir dessa interpretação literal, mas não deixava de influenciar de acordo com do seu próprio entendimento a questão da lei, né? A questão da interpretação. Então, como cada juiz fazia a sua própria interpretação da lei, e isso, com o decorrer dos tempos, foi trazendo consequências, né? Foi trazendo algumas consequências aí e trazia uma série de problemas. Dentre esses problemas, trazia uma certa insegurança jurídica. Primeiro, porque quem é que estava com a verdade, né? Quem que poderia dizer o que era certo, o que era errado? Então, surgem aí determinados grupos de pessoas propondo as melhores formas de interpretação do direito. E esses grupos, eles vão se agregando em torno de escolas jurídicas, né? Essas escolas jurídicas vão surgindo paulatinamente na França, na Inglaterra e na Alemanha, principalmente, e cada escola dessas, elas definem um determinado posicionamento jurídico um determinado posicionamento de interpretação jurídica, né? Então, é, então nós vamos ter
o surgimento da escola da exegese ou dogmática, tá? Depois nós vamos ter aí o surgimento da escola histórica evolutiva, teremos o surgimento também da escola da livre investigação científica e a escola do direito livre. Essas são as quatro principais escolas de interpretação jurídica que surgem. Cada uma dessas, elas dão mais ênfase, elas dão uma ênfase em determinados aspectos da interpretação. Por exemplo, a escola da exegese ou dogmática, ela dá muita ênfase no aspecto literal ou gramatical da, é, da interpretação do texto jurídico. A escola histórica evolutiva, como o próprio nome já está dizendo para nós, dá ênfase no tipo de interpretação histórica, né? E acredita-se, segundo os expoentes dessa corrente, o direito é um conjunto, tá? O direito é a sociedade é um produto da história do homem, né? E o direito é também um produto disso daí, e à luz dessa historicidade é que tem que ser feita a interpretação dos textos, né? Bom, é, esse é um arcabouço geral que nós vamos estar aqui mostrando para vocês já já. É, bom, todas as escolas jurídicas, elas podem ser classificadas de acordo com duas teorias, né? Como está escrito aí no slide para vocês, elas podem ser agrupadas em torno de duas teorias específicas. As teorias objetivistas e as teorias subjetivistas. São essas duas teorias que dão o arcabouço, né, teórico, é, é, são essas duas teorias aí que dá a, é, um pano de fundo, né, para as diversas formas de interpretação, ok? E dos quais nós estaremos aqui discutindo com vocês, quem está chamando, nós estaremos aqui destacando com vocês. Acho que é a Milena tentando entrar. Estão vendo o slide? Está vendo agora, Gustavo? O slide não, né? Não mais, Paulo, professor. não mais, né? Eu vou esperar aqui a Milena tentando entrar e já o compartilho novamente. Mas vocês estão com o slide aberto, né? Não, não Gustavo. Pode ficar com o slide aberto. Ok. Então, nós temos aí duas teorias, como eu estou falando para vocês, né? De acordo com esse slide que está aberto aí para vocês. A teoria subjetiva e a teoria é, objetiva, né? São as duas principais concepções aí teóricas que informadoras dessas quatro escolas que nós temos, tá? A concepção subjetivista da interpretação, ou teoria subjetiva, como também é chamada, né, ela tem como preocupação básica a vontade do legislador, ok? Então, não esqueçam isso. A teoria subjetiva, ela tem como concepção base a mensis legislatórios,
Nos slides posteriores aí, vocês vão ver essa palavra, né? Mens legislatório significa vontade do legislador, tá? É, é, então, esta aí é a primeira ideia da interpretação do texto, tá? É uma ideia que inicialmente serve de base para a criação das escolas do direito, tá? Mas hoje ela não é tão predominante. Ela tem muita força inicialmente, ali até no início do século XIX, quando surgiu o positivismo jurídico ali de Hans Kelsen, né? Ah, então, como o próprio nome já fala, o que se importava era a vontade do legislador, tá? A preponderância do legislador em relação a um intérprete, tá ok? É que deveria orientar todo o processo de interpretação, onde deveria se prestar atenção, acima de tudo, na vontade do legislador na origem da criação daquela lei, tá? Então, é, a ideia básica é que, na origem da criação da lei, o legislador tinha um objetivo, tinha uma determinada finalidade específica ao criar aquela lei. Então, a partir da interpretação do texto, tá? Na época na época da criação originária daquele texto, é que deveria se dar a ênfase e fazer essa boa interpretação do texto. Ou seja, a lei foi escrita, então deveria se prestar atenção naquilo que foi escrito pelo legislador, né? Então, a ideia básica, de acordo com essa teoria, é que o intérprete deveria, sempre que possível, manter a maior fidelidade possível na interpretação da lei. Aquilo que estava previsto de forma literal. Tá? Por quê? Porque se presume a lei era a forma presumida da própria vontade do legislador, tá? E isto mesmo nas hipóteses em que o texto jurídico se mostrava insuficiente para solucionar determinados casos inéditos, e surgindo paulatinamente. Então, era é, o tempo todo, mesmo para esses casos concretos, inéditos, que nem sempre estavam previstos na lei, tinham que ser feitos a partir da literalidade da palavra. De que forma? De que forma que o intérprete deveria sempre buscar nos debates, vamos chamar assim, né, nos debates da origem da lei, e tentar captar a própria vontade do legislador, ok? E isso poderia ser feito nos preâmbulos dos códigos, né, naquelas páginas introdutórias dos códigos, ou na própria exposição dos motivos do qual foram criados determinados códigos, determinadas leis, né? E isso deveria ser a base, o suporte, né, para, para a interpretação do texto. Aí nós temos também a teoria objetiva, né? A teoria objetiva, ela tem sido mais predominante no direito moderno hoje, nos nossos dias. Porque dentro do processo hermenêutico, dentro do processo, mas ela dá uma ênfase na mensis legis, ou seja, na vontade da própria lei, tá? Então, o referencial não é a vontade do legislador,
é a vontade da lei, tá? E aí cabe a um intérprete prestar atenção à dinâmica social, à história, à, à eficácia da norma da lei. Então, é uma outra corrente onde não se dá tanta ênfase naquilo que o legislador queria ao criar aquela lei, mas, acima de tudo, dá ênfase no objetivo da lei, o objetivo final da lei, tá? E aí a gente tem um deslocamento, literalmente, deste processo de interpretação do texto, né? É, onde foge do sujeito criador da norma, quer dizer, do próprio legislador, vai para a norma e aí ser levado em consideração no slide de vocês, que são preponderantes hoje nos nossos dias, tá bom? Então, hoje nós prestamos, hoje é uma grande crítica, né, à busca exclusiva da vontade do legislador. Ela não pode ser a única forma, tá? Não pode ser a única e nem deve ser a única forma de interpretação. Pode ser a primeira, pode ser a partir dali você fazer uma boa interpretação do texto, mas não a única, tá? O sentido da norma é dado sempre pelo presente e não pelo passado. O sentido da norma é aquilo, é saber se ela tem eficácia e validade nos dias de hoje, tá? E não na época em que o legislador criou. Naquela época, sim, tudo bem, mas hoje as leis, diante da dinâmica social, como falamos com vocês, ela pode ser modificada, ela pode perder o valor e o sentido, né? Então, o processo do direito deve ser orientado pelas necessidades sociais, tá ok? É, pelas necessidades sociais, é, e não exclusivamente no momento, não excessivamente na época em que ela foi criada, tá? Então, por que que nós estamos falando isso também? Porque o juiz boca da lei, né, ele era cultuado, ele era visto como o único, as pessoas únicas que eram a dona da verdade, né? A figura, havia um certo culto à figura desse legislador, né? Desse legislador. E com o tempo vai sendo substituído essa figura desse legislador diante dos erros, diante das incoerências, né? E não vai se prestar atenção nele como um único porta-voz é, 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 do próprio direito, né? E aí, com a utilização ou o uso da teoria objetivista, o legislador ele tem o seu papel é, ampliado no sentido de que ele se torna responsável pela adequação do texto, né, jurídico, do texto legal, às próprias necessidades da vida presente, a vida diária, né? E também ele possa, e que ele também possa, além de fazer essa adequação, ele possa ser o responsável pelas eventuais correções que se devem fazer para atender a dinâmica social, né? Então, o legislador ele tem essa responsabilidade ampliada ainda, né? Ah,
O legislador tem essa grande responsabilidade. Então, aí no slide, nós temos essas duas teorias, ok? Então, a primeira escola teórica é a escola da exegese ou dogmática. Agora estou compartilhando novamente aí para vocês, né? A escola da exegese ou dogmática. Ela surge, como eu já falei para vocês no início, ali na França, no fins do século XVII, né? E vai até, ela é bem predominante até o início do século XIX, tá? E ali nós coincidimos com a positivista, né, de Hans Kelsen. Ah, como nós já falamos, o intérprete deve apenas buscar a chamada mens legislatores, né, como está escrito, ou seja, a vontade do legislador ou o que ele queria, quando criou a lei. A ideia, como falamos aí para vocês, é de que o legislador, ele entendia a realidade social, ele sabia o que era necessário para a organização e funcionamento da sociedade, ele a ideia é que ele era uma pessoa assim, diferenciada, porque ele sabia e ele compreendia mais os aspectos sociais do que o povo, do que a sociedade de maneira geral. Ou seja, como entre aspas, assim, era uma espécie de semideus, né? Um ser mitológico que conseguia captar a essência da lei. Vocês lembram lá em Hans Kelsen, no positivismo jurídico, quando ele fala que é, a, o direito emana do próprio Estado, né? Que os legisladores, quando criam um direito, eles criam sabendo qual que é realmente a necessidade das leis, né? Então, para, para os intérpretes dessa escola, os principais teóricos dessa escola, a única fonte jurídica é a própria lei, tá? Os outros aspectos, como os aspectos históricos, o aspecto sociológico, não deveriam ser levados em consideração. Até mesmo o aspecto ético-moral. O aspecto ético-moral que muitas vezes não fundamentam o próprio direito, teria que ser deixado de lado. Uma coisa é ética e outra coisa é lei. A concepção aqui da escola é que se deveria dar ênfase no aspecto formal da lei e não no aspecto principiológico das leis. Então, o método utilizado é sempre o método literal ou gramatical, que é considerado um método que é considerado um método mecânico, né? Está ali na própria literalidade da palavra, né? A justificativa, já falamos, né? Meios legislatórios, ou seja, as próprias palavras carregam a vontade originária do legislador. No plano histórico, né? Nós tivemos aí a criação do Código de Napoleão. Este código ele foi fundamental para o nascimento da escola de exegese, né? Ele foi fundamental aí para a escola da exegese, tá? Por quê, gente? Por quê? Né? Deixa eu falar um pouco de pano de fundo e demorar um pouquinho mais aqui na escola da exegese, para que vocês possam entender essa realidade
que marcou o mundo da interpretação, tá? É, vejam, Código de Napoleão, né? O Código de Napoleão, ele surgiu depois ele surgiu assim, ah, ali na esteira, né? Na esteira da Revolução Francesa. Como todos vocês sabem, a Revolução Francesa modificou diversos aspectos da sociedade, praticamente todos os aspectos da sociedade europeia, consequentemente a do mundo, né? Todo o eixo gravitacional estava ali na Europa. Basicamente, na França, que era o principal país seguido de perto pela. Aliás, o principal país nesse momento já era a Inglaterra, né? Mas a França era um país também muito importante, o segundo país ali da Europa, e mais rico e mais próximo, só que ali nós tínhamos um período nós tínhamos aí, nesta época, o ápice do absoluto. E o absolutismo francês, né? Então, a França passou por um período revolucionário muito grande. E esse período revolucionário gerou um caos enorme, um caos político e social na França, né? Neste período ali, houve diversas trocas de governo, tá? E de um desses períodos de troca de governo, a França passou por período de uma violência social muito grande, tá? E essa violência, esse período ficou conhecido como período do terror. E neste período do terror, que existiam as leis, mas as leis elas não tinham uma eficácia plena. E isso poderia ser muito bem observado pela desordem, né, no próprio ordenamento jurídico que existia. Haja visto que existiam as leis, tá? As leis, mas não existia uma segurança jurídica, principalmente porque as classes sociais que existiam, que era a nobreza, o clero, né, os militares, que eram classes sociais também, é, tinham muita força, e toda a lei girava em torno das práticas dessas classes sociais, dessas classes sociais. Acontece que no período da Revolução Francesa, né, nós tivemos aí a ascensão da burguesia como uma nova classe. E aí os militares vão, vão precisam e que precisavam do acima de tudo, para consolidar a posse, o patrimônio, é, é, as propriedades desses burgueses que estavam no Código Civil, ele vai dar ênfase, acima de tudo, a essas conquistas burguesas, ao próprio, né, ao próprio patrimônio dos burgueses. Então, nós temos aí, sim, um favorecimento
às classes burguesas, especificamente a todos aqueles que vão ter patrimônio, né? Ah, né? Segundo Norberto Bobbio, de Napoleão, ele nasce aí é, da convicção de que poderia existir uma espécie de legislador universal, um legislador que ditasse um punhado de regras válidas para todos os tempos e para todos os lugares, ou seja, que ditasse aquilo que era um direito imutável, um direito, né, estático, tá? Simples, único, tá? É, é, baseado exclusivamente na formalidade da lei. Então, se cria um código Napoleão que nada mais era do que um código muito bem sistematizado, e um código civil muito bem sistematizado, e esse código civil ele vai influenciar a criação de outros códigos na própria França e em outros países, né? E aí vai surgir, então, uma série de correntes hermenêuticas ah, uma série de correntes de hermenêuticas, né, que vão fazer essa interpretação do texto jurídico. Com o tempo, eles, então, se agregam e formam a escola da exegese. Essa escola da exegese, ela se torna a primeira escola, tá, então, jurídica. E esta escola jurídica, ela nasceu na época do iluminismo, né? Então, essa escola, ela dá ênfase no fruto da própria razão, né? Nesta ideia geral, né? E nesse sentido aí, tá? As características principais desse código, chamado Código de Napoleão, é de que as leis deveriam ser universal, deveria ter um aspecto formal, rígido, e que deveria ser atemporal, ou seja, fora do tempo, né? Ou seja, que ele deveria transpassar o próprio tempo. Tá? A ideia de que o código era muito bom e era um único, e ele ditava sobre todas as coisas e falava sobre todas as coisas. Quando nós falamos assim, a ideia é que o código, tá? Ele não, é, ele foi criado de tal maneira que não havia lacunas na própria lei. Tá? Por quê? Porque ele era fruto da própria razão, ele foi pensado e ele foi trabalhado. E este código ele deu origem a todo um ordenamento jurídico, né? E aí, a escola, na verdade, estava dando ênfase numa primeira teoria chamada teoria da plenitude da lei, né? Teoria da plenitude da lei. A lei era plena. O legislador ele teve a capacidade, a clara evidência de entender a realidade social e de criar leis que que transpassam o aspecto social, né? Então, este é o primeiro ponto da escola da exegese. O segundo ponto da escola da exegese, né, é que tem que ser destacado e que passa a ser, com o decorrer do tempo aí, enfatizar, nós já falamos aí com você, né, de que a vontade do legislador é o argumento fundamental que deve guiar todos os operadores direito, no seu próprio raciocínio jurídico, na sua própria forma de interpretação. Por quê? Porque quando se fala em meios legislatórios, a vontade do legislador, o princípio básico aí, o princípio enfatizado é o princípio da autoridade.
É o princípio, é a própria vontade do legislador que pôs a norma jurídica, né? Que conseguiu de maneira segura expressar a vontade social de forma completa, tá? Então, aí nós temos aí um princípio da autoridade do legislador, né? Um princípio de autoridade soberana. Vejam que vejam que nós estamos vendo aí que o legislador ele era visto como uma pessoa acima da média, era vista como uma pessoa acima da própria, é, acima dos próprios mortais, vamos chamar assim, é, do mundo, né? Bom, agora surge uma ideia, né? Surge aí uma pergunta. Se tem que se dar ênfase nas leis legislatórias, ou seja, na vontade do legislador, aí a pergunta é: como é que se estabelece essa vontade do legislador? Como é que poderia se estabelecer esta vontade do legislador? Né? Então, se eu tenho que pegar o texto legal, e este texto legal é a proposição jurídica correta, né? O que nós precisaríamos fazer era entender as implicações do texto normal e obedecer às próprias regras da lógica de interpretação. Ah, então, ah, essa é a ideia básica, né? Ah, deveria se de princípios, mas esses princípios eles eram concatenados e a vontade do legislador. Tá? Bom, mas tá tudo. E às vezes poderia interpretar mesmo assim os expoentes da escola de que sim, poderiam ficar no sentido confuso, mas o que deveria ser feito, então, é se procurar entender do legislador e fazer uma pesquisa aprofundada, né? E isso deveria ser feito por leitura, as exposições dos motivos da lei, tá? Da análise das discussões, das análises parlamentares, né, para a criação das leis, né? E entender as tradições, tá? Mas poderia ser, às vezes, difícil seria catar a vontade do legislador. Não ali e agora, mas anos depois da criação do próprio código. Era possível que isso acontecesse. Então, eu deveria ir lá na propedêutica, né, lá na parte introdutória do código, e entender a motivação do legislador para ter criado aquela lei. Ali ele tem a afirmação dos costumes da época, que levou aqueles legisladores que antes eles debateram para que ele entender o legislador. Uma outra coisa que se poderia fazer também era observar o princípio de separação dos poderes, né? E foi justamente ali com o Barão de Montesquieu, né, a grande ênfase desses princípios de separação dos poderes, né, do espírito das leis,
nós temos ali a base teórica para a separação dos poderes, que você já estudou lá no contrato social. Né? Ah, ah, o intérprete da lei, ele deveria, então, fazer essa interpretação sempre prestando atenção no aspecto lógico da gramática, né? É, não poderia utilizar outro, ah, ah, outro para os expoentes dessa escola, todos, tá? Somente a lei é que deveria ser da da interpretação. Vocês já estudaram teoria tridimensional do direito. Na teoria tridimensional do direito, fala em fato, valor e norma. Para a escola da exegese, o direito não era visto como fato, valor e norma, mas era visto como fato, norma e assento. Então, o valor não tinha importância. O aspecto principiológico dessa escola de pensamento era tudo secundário. O que tinha que dar importância à própria sentença especificamente, tá? Específica da norma, porque a sentença é a parte conclusiva do aspecto jurídico. Outro ponto também, tá? Outro ponto aí que tem que ser destacado e que de maneira subliminar nós já falamos para vocês, é a ideia aí da onipotência do legislador, né? O legislador, ele era considerado uma pessoa, ele era considerado uma pessoa acima da média, né? Era uma, como nós já falamos, uma espécie de semideus, que criou um código, né? Que criou um código que era absoluto dentro da própria tradição ah, jurídica, ah, e que todas as pessoas deveriam buscar, né? Bom, mas ah, só críticas a respeito da escola de exegese? Não, não é só críticas, né? O fato é que a escola da exegese, ela vai recebendo uma série de críticas com o decorrer dos tempos, né?
Professor, para mim tá mudo, eu não sei se é geral para todo mundo. Tá mudo também para mim. Para mim também. Professor, nós não estamos ouvindo nada, professor. Será que tem que reiniciar a aula? Não sei. Ninguém está ouvindo, parece. Professor, está mudo, a gente não está escutando o senhor.